Então agora vamos ao que interessa, vamos começar a nossa aula. Por que a aula de hoje se chama O Canto da Sereia? O Canto da Sereia, ele é algo poderoso, né? Em toda a mitologia, em todos os filmes e histórias de sereias, ele é algo poderoso. Ele é algo ao mesmo tempo delicado, que encanta, que seduz, mas ele pode fazer o quê? Afundar navios, afundar pessoas, levar pessoas para debaixo do mar. E o Canto da Sereia, traduzido para nossa vida moderna, a gente pode dizer que o Canto da Sereia é a nossa voz interna. E a sua voz interna? Como que ela tá? A sua voz interna, ela te eleva ou ela te puxa para baixo? Isso é muito importante, porque querendo ou não, é a voz que ela ecoa na sua cabeça e no seu coração todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se essa voz, ela não tiver, se ela não for minimamente legal com você, bom, deve ser horrível estar na pele de uma pessoa assim, aonde a voz interna dela só coloca ela para baixo e cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Essa pessoa, ela acaba nem crescendo e expandindo o potencial que ela poderia ter, porque ela acaba se auto-sabotando. Isso pode ser consciente para muitas pessoas, mas pode ser inconsciente para muitas pessoas também. Tem gente que acha que é normal se xingar de burro, de idiota, falar que você faz tudo errado, tudo para si mesmo. Mas isso vai minando a sua energia interna, vai minando a sua Deus interior, o seu Deus interior, a sua centelha divina. Vai te afastando dessa parte de você, que é a sua parte mais poderosa, que é a sua parte de pleno poder, que é a sua parte materializadora e concretizadora da sua vida dos sonhos, né? Então, pensem um pouquinho, como que tá a qualidade dessa voz interna de vocês? Ela é positiva? Ela não é tão legal com vocês? Pensem um pouquinho e me contem aí nos comentários, quero saber também, tá? Gente, eu sei que é clichê, mas o que eu vou falar aqui agora é um clichê, mas é uma grande verdade. A sua autoestima, o seu amor próprio, define a sua vida, porque isso está completamente ligado ao seu ideal de merecimento. Então, se você tem uma autoestima e um amor próprio realmente genuíno e elevado, o seu nível de merecimento ele fica alto. Você entende o seu valor como filha de Deus, como ser humano, e você cobra por ele. Você não deixa com que as pessoas paguem menos do que você merece. Entende? Por exemplo, imagine você um ótimo profissional, um profissional que sabe resolver o problema, que sabe se virar, que sabe fazer as coisas acontecerem. Aí você chega numa empresa e o dono da empresa te fala assim: faz esse trabalho aí pra mim, resolve tudo aí pra mim, e no final do mês eu te pago um almoço. Você não vai fazer isso, você sabe do valor do seu trabalho. Só que muitas vezes a gente aceita esse almoço em troca de outras coisas, sabe? Às vezes você se doa a alguém, se doa uma circunstância, uma situação para no final receber um almoço. E se você sabe o seu valor, sabe o que você pode entregar, você não dá pérolas aos porcos. E essa aula é justamente para isso, para mudar a qualidade dessa voz interna de vocês. Como eu disse para vocês, a forma como você se trata está completamente ligada ao seu merecimento, né? Aquilo que você aceita receber dos outros e do universo. E existe uma diferença grande entre um amor próprio genuíno e uma distorção de imagem. Lembrando que essa distorção de imagem, ela pode se traduzir de outras formas, né? Muitas vezes a gente acha que distorção de imagem é: eu sou magrinha, eu me vejo como uma pessoa mais gordinha. Pode ser isso, claro que sim. Mas muitas vezes ela pode acontecer de outras formas. Por exemplo, às vezes você começa nesse caminho de amor próprio e é normal a gente se perder nos caminhos que a gente está buscando, até porque é quando a gente está perdido que a gente realmente se encontra. Mas aí você pode acabar se deparando com pessoas falando assim: o amor próprio é você ser uma pessoa acima de todo mundo, não depender de ninguém, ser inacessível. Só que isso vai te deixando sozinha. Isso não é saudável. Não é você se ver além dos outros, acima dos outros. Quando você tem um amor próprio genuíno, você se ama tanto, e esse amor ele é tão bom que você acaba transbordando esse amor para outras pessoas. Você não as vê de cima, você olha para elas de igual para igual. E você percebe as pessoas que precisam talvez de uma ajuda ou as pessoas que podem te ajudar. E isso é natural, é genuíno. Uma outra coisa que a gente não pode confundir é amor próprio com padrões impostos. Hoje, com a internet,
Isso é muito fácil, né? Você abre o Instagram aí, começa a rolar os Reels e você percebe o quanto tem gente às vezes vivendo uma vida que a sociedade julga perfeita, mas ela é realmente saudável? Ou aquilo talvez seja apenas uma imagem, um personagem para vender alguma coisa para você? A gente tem que ter essa associação. Vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu recente, né? Na verdade, há um tempo atrás, tava eu rolando o feed do Instagram e vi uma moça que tava desesperada, ela tinha passado por uma rinoplastia e a rinoplastia dela simplesmente não foi pra frente. O nariz dela aqui na ponta não cicatrizava, não fechava, ela tava meses com o nariz aberto, o negócio tava em estado de putrefação quando vai apodrecendo, né? E a moça, você deve estar pensando que, caramba, pra ela submeter a uma cirurgia de rinoplastia, ela tinha um nariz horrível. Não, gente, ela tinha um nariz normal, um nariz comum, não era nada assim que fugia do padrão. Mas justamente por ela ver todas as influencers ao redor, todo mundo fazendo uma rinoplastia, que acabou ficando acessível, que acabou sendo divulgado como algo comum, sendo que é uma cirurgia invasiva numa parte delicada do seu corpo, bom, ela acabou se levando por isso. Ela não parou pra olhar e pensar, mas o que tem de errado com o meu nariz? É real que eu não gosto dele? Ou será que eu tô seguindo aqui um padrão imposto? Entende? Então a gente também tem que saber separar isso. É uma linha tênue, sabe? Às vezes a gente pode acabar se confundindo, indo mais para um lado do que para o outro, mas enquanto você estiver consciente e buscando esse equilíbrio, você sempre vai encontrá-lo, tá bom? Bom, agora que a gente percebe a diferença entre o amor próprio genuíno e uma imagem distorcida, é legal também pegar alguns exemplos de coisas que as pessoas estão levando como comum, mas que não é normal. Por exemplo, gente, eu não sei se vocês têm visto isso, mas tem surgido uma onda de pessoas tomando remédio para emagrecer sem prescrição. Olha a diferença. Você acha que uma pessoa que coloca a sua saúde em risco em prol de um padrão imposto se ama genuinamente? E eu não tô falando assim que ela tem que se aceitar no peso que ela tá. Não é isso, a gente não tem. A gente tem que buscar o que a gente quer. Esse negócio de aceitar é muito relativo, mas a gente tem que buscar o que a gente quer. Só que assim, a diferença de como você vai buscar isso vai realmente dizer se você se ama ou se você não se ama tanto assim. A pessoa que ela coloca a saúde dela em risco, podendo ter várias sequelas, podendo correr risco de vida, ela não se ama genuinamente. Ela quer viver um determinado padrão. Se você quer perder peso, você pode optar pelo remédio? Pode, mas você também pode optar por mudar os seus hábitos, fazer uma dieta, fazer um exercício. Tá vendo a diferença entre um e outro? Um deles escolhe o caminho mais fácil porque não importa as consequências. O outro escolhe o caminho mais difícil justamente porque ele se respeita, se ama e vai até o final consigo. Entende? Então, essa é a diferença entre a distorção de imagem e o amor próprio genuíno. Sempre que vocês estiverem em dúvida se aquilo que vocês estão fazendo ou vivendo está relacionado ao amor próprio ou essa distorção de imagem, para um pouquinho e reflete. Por que você está fazendo aquilo? O que você vai ganhar com aquilo? O que seria o ideal para você? Olha o seu coração, como você se sente, qual é o sentimento que vem. É um sentimento bom de que você está pelo caminho certo? Ou é um sentimento não tão bom de que talvez você esteja ultrapassando alguns limites, tá bom? Bom, vamos pensar agora um pouco sobre os cantos internos que te iludem. Olha, quando você se compara com os outros, é uma das piores coisas que você pode fazer a si mesmo. Primeiro, porque nenhuma comparação é justa, né? Todo mundo teve vidas diferentes, todo mundo teve caminhos diferentes, criação diferente, circunstâncias diferentes, então não dá para se comparar. E eu sei que com essa era de internet é muito comum que você acabe se comparando. Mas, de novo, coloca isso numa balança pessoal. Sabe aquela influência que às vezes você olha e fala, caramba, eu queria ter a vida dela, ela é mais nova que eu e ela já atingiu um monte de coisa, sabe? E isso não é legal. Agora, sabe aquela influencer que você olha e fala, caramba, eu acho que eu posso seguir esse caminho, eu acho que isso aqui me inspira. Essa é a diferença. Então, o se comparar, ele nunca é bom, porque ele não é justo, ele coloca você numa comparação injusta. Mas o se inspirar é diferente. Então, assim, é basicamente a mesma energia com polaridades diferentes. Você escolhe a polaridade que você quer. E é aquilo, se em algum momento aquilo
tá pesado demais pra você não consegue acompanhar só se inspirando e tá se comparando, silencia por uns dias, depois você volta, sabe? É um trabalho muito mais interno do que externo, muito mais você com você mesmo do que você com os outros. Então, evitem comparação com outras pessoas, se comparar com a vida dos outros, porque isso é uma coisa que mina muito a sua autoestima e destrói ela, tá? Outra coisa, um canto que te ilude muito. Achar que a sua autoestima e o seu amor próprio, eles só vão vir depois de atingir determinado padrão. Ah, eu só vou me amar de verdade quando eu atingir o peso ideal. Não. Existe uma centelha divina dentro de você. Existe um pedaço do todo, do seu Criador. Você acha que essa centelha não merece amor? Claro que merece. Senão você está renegando o seu próprio sagrado, que está dentro de você também. Então, quando você se ama genuinamente, você se ama no começo, no meio e no fim. Realmente, eu não tô no peso ideal. Quando eu chegar no peso ideal, eu vou ficar muito mais feliz. Eu vou me achar muito mais bonita. Eu vou me amar muito mais, mas eu me amo desde já. E não é porque eu tô fora do peso ideal que as pessoas vão me desrespeitar, que elas vão me diminuir, que elas vão me rebaixar e que eu vou aceitar pouco. Entende? Essa é a diferença do amor próprio e desse padrão de que você acha que só vai chegar depois que você atingir determinado ponto, tá? Outra coisa. Quando você se sabota achando que você não merece mais. Gente, isso acontece, e acontece assim de uma maneira que as pessoas elas nem percebem que acontece. Vou dar um exemplo para vocês que isso aconteceu recentemente, assim, com pessoas próximas a mim. Tem uma moça que eu conheço, e ela é uma moça incrível. Ela é linda, ela é um ótimo partido, ela trabalha, ela tem a sua profissão, ela ganha o seu dinheiro, ela mora sozinha. Assim, ela é uma pessoa incrível. Qualquer pessoa que olha pra ela de fora pensa assim, poxa, essa menina é um ótimo partido, todo mundo quer namorar com ela. E realmente todo mundo quer namorar com ela, mas os relacionamentos dela não duram muito mais de alguns meses. Porque, sem querer, ela não percebe, mas sem querer, ela acaba afastando os pretendentes dela de uma maneira meio estúpida, meio grosseira. E ela faz isso por conta de, provavelmente, algumas questões inconscientes, que dizem pra ela lá que talvez ela não mereça aquele relacionamento, que ela não mereça o relacionamento ideal, que ela não mereça ser amada, ser cuidada, e aí, sem querer, ela afasta essas pessoas. E eu vi isso acontecendo, tá? Então, assim, é uma experiência que passou muito perto de mim, tô contando pra vocês justamente por conta disso. Então, quando você acha que você não merece mais, tudo aquilo que as pessoas tentam te entregar de bom, você dá um jeito de expelir. Por exemplo, quando alguém te traz um presente, o que vocês falam? Vocês falam obrigada ou vocês falavam não precisava? Esse não precisava é um claro problema de merecimento. Tudo bem, não precisava, mas a pessoa quis te presentear. Quis te presentear porque você é especial, porque você é incrível, porque é uma data maravilhosa. Então você só tem motivos para agradecer e comemorar. Obrigada por esse presente. Eu amo receber presente. Obrigada por ter lembrado de mim. Obrigada por ter pensado em mim com carinho. E outra, você acha que a pessoa que tá entregando o presente, ela vai ficar mais feliz e completa escutando qual das duas respostas? O não precisava, ou o caramba, fulano, você pensou em mim, você lembrou de mim, você foi lá e comprou isso aqui pensando em mim, agora toda vez que eu usar, toda vez que eu ver, eu vou lembrar de você, muito obrigada. Qual desses dois você acha que vai trazer uma sensação de felicidade genuína para ela? Pode ter certeza que é o segundo. Então, é nessas coisinhas pequenas que a gente vê aí os nossos níveis de merecimento, né? Ou então, quando você pede a comida errada no restaurante e você não vai lá pedir para trocar. Na verdade, você pede a comida, mandam errado e você não vai lá pedir para trocar. Isso também é uma coisa que passa batido aos nossos olhos, mas é um claro sintoma de baixo merecimento. Poxa, você pagou por aquela refeição, você tá ali como cliente, é seu direito, então peça a troca, sabe? Então essas coisas pequenas que às vezes passam despercebidas, que a gente tem que mais ficar atento, porque é ali que se encontra o nosso real nível de merecimento. É muito fácil a gente chegar e falar assim, eu sou uma moça linda, eu mereço alguém que cuide de mim, que goste de mim, que seja bacana comigo. Mas aí no primeiro presente que o moço te dá, você falava, não precisava. Na primeira conta que o moço quer pagar, você fala, não, vamos dividir. Poxa, aceita, sabe? Aceita receber. Porque o universo, ele tá te dando toda hora, a todo momento, alguma coisa. Pode ser coisas incríveis, como pode ser coisas não tão legais. Vai depender aí da energia que você tá mandando pra ele. Mas se ele te manda coisas incríveis e você fica com essa de, não quero, não precisa. Bom, ele vai parar de te mandar. Então, comecem a trabalhar essa aceitação.
Começa a trabalhar esse merecimento nessas coisinhas pequenas. Alguém te levou um copinho de água, alguém abriu a porta do carro para você, agradece e entra nesse estado de gratidão, porque assim é natural que você vá se envolvendo com isso e com o tempo vai ficar fácil para você aceitar e receber cada vez mais, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre os cantos internos que elevam você, né? A gente já falou dos que afundam, vamos falar dos que elevam. Quando você se trata, como você trata alguém que você ama muito. Quando você se trata como você trata alguém que você ama muito, é um canto que te eleva e te eleva muito. Por exemplo, vamos supor que você está sozinho na sua casa e você precisa almoçar. Como é que vocês organizam esse almoço? Você coloca ali no prato, você vai comer sentado no sofá, você come assistindo uma televisão, toma ali no copo de margarina, ou você pega a sua melhor louça e coloca ali no prato para você coloca no copo mais bonito, você desliga um pouco a TV e come prestando atenção no sabor, no alimento, levando em conta que você está sozinho, porque é aí que você vê, né, como você realmente se trata. Então, tenta fazer diferente. Se a pessoa que você mais ama fosse almoçar na sua casa, como você prepararia esse almoço? Como você arrumaria a mesa? Quais as louças que você tiraria do armário? Como você prepararia essa refeição? Qual bate-papo que você teria com essa pessoa? Ou você deixaria a TV rolando e ninguém se conversaria? Entende? Então, traga isso pra você. Independente se você não tá com ninguém, tá? Traga isso pra você. Se trate como a pessoa que você mais ama no mundo. Porque, no fundo, é o que você é. Você vai estar com você toda a sua vida. No momento que o silêncio te cercar, as únicas vozes que vão falar com você serão as internas. Então, essas personas aí dentro, elas precisam se entender e se tratarem bem. Vocês precisam agir em conjunto, tá? O que mais? As pequenas ações diárias que você faz que reforçam o seu valor. Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida. E eu sei que às vezes a gente acaba passando batido justamente porque a gente tem família, tem emprego, tem um monte de coisa pra fazer, tem a casa pra manter limpa, tem um monte de coisa pra fazer. Mas se você deixa de tirar 5 minutos por dia pra fazer a sua skincare com calma, você não tá se amando. Se você deixa de tomar água porque você passou o dia atarefada, você não tá se amando. Muito pelo contrário, você tá se maltratando. Então, essas pequenas coisinhas, tipo, ó, eu vou almoçar e eu vou fazer um almocinho gostoso pra mim. Ou então, eu vou tomar um banho gostoso do jeitinho que eu sempre quis. Não quero ninguém me incomodando, vou usar meu esfoliante. Ou então, eu vou pegar aqui 5 minutos depois que eu acordo pra fazer a minha skincare sem ninguém encher meu saco. Então, essas pequenas coisinhas, esses pequenos momentos, 5 minutinhos que você dedica por dia a você, vai reforçando muito esse alto valor interno, entende? A sua própria mente inconsciente vai entendendo que você é uma pessoa importante, porque você está dedicando tempo a você, cuidado, carinho. E aí, com o tempo, na soma, você não vai aceitar menos que isso. Você não vai aceitar alguém que não te trate com o mesmo carinho, cuidado e amor que você se trata, tá? E mais um pontinho aqui de cânticos que te elevam. Quando você se cerca de palavras e ambientes que te nutrem. Isso a gente está falando de pessoas, lugares que a gente frequenta. Gente, eu sei que também a gente tem que ser realista, é aquilo que eu falei pra vocês, a vida é linda, mas ela também é selvagem. A gente pode encontrar pessoas muito legais, como a gente pode encontrar pessoas não tão legais. A questão é, você escolhe tudo na sua vida. Se você hoje tá num trabalho que, putz, não tá legal, as pessoas aqui estão me tratando mal, tô sofrendo algum tipo de assédio moral, não se force a ficar aí, mesmo que você tenha um monte de contas para pagar. Todo mundo tem um monte de contas para pagar, todo adulto funcional tem um monte de contas para pagar, mas isso não faz de você uma prisioneira, tá? É claro, não haja por impulso, não vai chegar lá amanhã e chutar seu chefe e pedir demissão se você tem essas montes de conta para pagar, mas assim, só de você sentar e começar a planejar a sua saída já é um grande passo e já é uma grande demonstração de amor próprio. Uma demonstração de que você não vai ficar confortável com aquilo que te magoa, com aquilo que te fere, com aquilo que depreda o seu valor. Que você vai buscar essa mudança porque você se ama e porque você sabe que você merece mais. E isso também tem a ver com os nossos relacionamentos, né? Mesmo os nossos relacionamentos familiares. Se hoje você mora com pessoas que deveriam te amar, te nutrir, te cuidar, e elas acabam com a sua autoestima, você não tem que estar aí. Você não é obrigado, você não tem lealdade com ninguém nem com nada. Se organiza e sai daí, porque a sua saúde mental, a sua saúde emocional, de fato, são elas que vão fazer com que você construa a vida que você quer.
Já vi muitos casos de pessoas assim, putz, eu não moro com uma família legal, eu moro com uma família que me faz mal, mas eu não posso sair daqui porque eu não tenho dinheiro para me manter sozinho. Claro que você vai passar um perrengue no começo, isso é normal, mas você consegue se estabilizar e depois você consegue essa paz emocional e mental. E isso, gente, não tem dinheiro que pague. Sabe? É muito melhor você morar ali num canto de 2 cômodos, mas tendo a sua paz sabe, tendo pessoas ao seu redor que te coloquem pra cima, que falem bem de você, que lembrem a pessoa especial que você é. Isso não tem preço. E uma vez que você conquista essa paz, é muito difícil alguém tirar ela de você, tá bom? Vou dar um exemplinho básico aqui. Quando eu conheci o meu digníssimo noivo, eu, felizmente, já tinha uma vida muito boa. Eu já tinha estabilidade profissional, já tinha estabilidade financeira, eu já me amava muito, já era muito feliz comigo mesma. E é por isso que eu atraí essa pessoa maravilhosa pra minha vida. Mas ele só ficou justamente porque ele me proporcionou muito mais paz, facilidade, amor e alegria do que eu tinha sozinha. Do que eu tinha sem ele. Porque se ele tirasse um pinguinho da minha paz, pode ter certeza que ele não estaria aqui. E eu também não, né? Então, meninas, é isso. Os nossos cantos internos, eles têm que nos elevar, porque eles têm um poder muito grande de nos afundar. Mas se vocês treinarem essa voz para que ela eleve vocês vão ver coisas incríveis acontecerem. Ah, Ju, e por que isso é importante se a gente está falando de atingir metas para 2025? Porque se você não dá a atenção necessária para você, você vai ficar sem energia, sem vontade, sem motivação, e aí tudo que a gente construiu até aqui vai por água abaixo. Você toda noite tem que colocar o seu celular para carregar, para no outro dia ele estar com a bateria bonitinha para você usar ele o dia inteiro, não é? Então, você é assim também. Você tem que ter essas pausas, principalmente nós mulheres, a gente tem que ter essa pausa, a gente tem que ter esse pedacinho de tempo para dedicar a nós. E tem que ter esses limites claros, porque, gente, vai ter muita gente querendo ultrapassar esses limites, mas se você não deixar, as pessoas naturalmente vão começar a entender e ter medo de ultrapassá-los também, tá? Então, meninas, a aula em si, a aula online, ela encerra aqui. Mas eu quero falar com vocês algumas coisinhas antes de encerrar a live. Primeiro, eu quero falar sobre o deverzinho de casa dessa aula, que é maravilhoso, ele é gostosinho, ele é uma delicinha. Eu vou dar um spoiler, tá? Basicamente, vocês vão construir um date consigo mesmas, né? Vocês têm aí 24 horas para construir um date consigo mesma. Então, pense em coisa pequena. Por exemplo, você às vezes vai tomar banho antes de dormir hoje. Mas assim, em vez de vocês ir lá e tomar um banho qualquer, toma o banho. Toma o banho de deusa. Pega o seu esfoliante, pega os seus cremes, pega seus produtos, faz uma hidratação no seu cabelo, coloca um banquinho ali pra você sentar debaixo do chuveiro, se você não tiver uma banheira, deixa meia luz, coloca uma vela, coloca uma música, depois você coloca o seu pijama mais gostoso e vai deitar, entende? Então você criar esses dates consigo mesma vai reforçar muito essa questão desse amor próprio, dessa autoestima. E aqui eu tô dando um exemplo, tá? Mas lá no material gratuito ele vai estar mais dissecado para outros exemplos também. E, gente, essa é a última aula que eu dei spoiler do que ia acontecer nesse workshop. Amanhã nós temos a última aula do workshop e ela é incrivelmente especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma aula secreta e mágica. Eu vou dar só um spoilerzinho também da aula de amanhã. Se você já fritou no astral comigo, você vai amar a aula de amanhã. Se você não sabe o que é fritar no astral, você tem que estar na aula de amanhã.